Boa tarde, alunos do nono ano. Nós vamos hoje ver a questão da relação inversa entre conjuntos. Essa aula está na página 82, viu? Eu queria logo chamar a atenção para esse símbolozinho aqui, ó. Tem relação inversa e tem o R com menos 1 como expoente. Toda vez que vocês virem isso aqui na matemática, isso aqui representa essa questão de inverso, certo? O que é o inverso? Só lembrando para vocês, lembrando que eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês, que em português oposto e inverso é a mesma coisa, são sinônimos, são palavras que são sinônimos. Porém, na matemática não, oposto é uma coisa, inverso é outra, tá? Por exemplo, se eu quisesse colocar o oposto de 2, tá? O oposto de 2 seria quem? O oposto de 2 é menos 2. Agora, o inverso de 2 seria 1 meio, certo? Então, oposto é o mesmo número com sinal contrário. Inverso é trocando a ordem de numerador por denominador. Então, toda vez que vocês virem esse símbolozinho aqui, o menos 1, como expoente, significa que ele está falando de inverso. Essa base ela vai ser colocada o seu inverso, tá? Isso também acontece nos pares ordenados, nos produtos cartesianos. Eu vou falar isso aqui bem rápido, porque isso aqui é bem simples, na verdade. Para a gente partir para os exercícios resolvidos, eu quero mostrar uma questão para vocês de passo a passo. Nesse caso, olha, vamos vir aqui, por exemplo, para vocês verem que a R, né, que é a relação, nós temos uma relação entre dois conjuntos, não foram dados esses conjuntos, mas já foram montados aqui os pares ordenados. Mas só pela montagem dá para você saber que um conjunto é formado por 1, 2 e 5. E o outro conjunto é formado por, ou melhor, 1, 3 e 5. E o outro conjunto é formado por 2, 4 e 6. Como é que a gente sabe disso? É simples. Os primeiros números, eles são a relação de x. Então, ele sempre faz parte do primeiro conjunto, tá? Os primeiros números sempre são x. Então, se eu pegar aqui a relação, ó, do jeito que foi dado lá, 1 e 2, não é? O outro conjunto, o outro par ordenado, 3 e 4. Outro par ordenado, 5 e 6. Então, esses conjuntos, ou esses pares ordenados, eles vieram de dois conjuntos. Esses dois conjuntos, eu posso até colocar o nome deles aqui, eu vou chamar de conjunto A, isso aqui eu vou chamar de conjunto B. O conjunto A quem é? São sempre os primeiros elementos, que é os que fazem parte de X. Então, aqui seria 1, 3 e 5. Esse seria o conjunto A, certo? O conjunto B, quem seria? Sempre os números que vieram como na segunda parte dos pares ordenados, que são os que representam por Y. São 2, 4 e 6, certo? Então, esses seriam os dois conjuntos. Fazendo o produto desses dois conjuntos, ó, se nós dissermos que A é igual a 1, 3 e 5, e B é igual a 2, 4 e 6. Então, esse seria as duas representações, né? Eu coloquei aqui no diagrama e coloquei também aqui em forma de conjunto mesmo, as duas representações. Quando eu vou juntando, ó, se eu juntar aqui o primeiro com o primeiro aqui, né? Primeiro elemento de A com o primeiro de B, eu vou ter um par ordenado. Esse par ordenado é 1 e 2, que é o primeiro par ordenado da relação lá. Se eu pegar aqui, ó, 2 e 3, eu vou ter o segundo par ordenado, certo? Ou melhor, 3 e 4. E se eu juntar aqui, ó, vou ter o segundo par ordenado, que é 5 e 6. Então, aqui a gente vai fazer os três pares ordenados que fizeram. Agora, o que seria essa relação inversa? Nada mais, nada menos do que mudar a ordem. O que seria x vai ser y, e o que seria y vai ser x. Ou seja, tu vai só mudar. Em cada par ordenado, você vai trocando o primeiro pelo segundo. Então, o que seria R
relação inversa disso aqui, ó. O primeiro par ordenado não é 1 e 2, então seria 2 e 1. Pronto, esse já é o inverso desse. O segundo par ordenado aqui não é 3 e 4, então seria 4 e 3. O segundo par ordenado, ou melhor, o terceiro par ordenado, que é 5 e 6, seria 6 e 5. O que foi que a gente fez com isso? Mudou quem era x, se tornou y, e quem é y se tornou x. Então, é só isso. A questão da relação inversa não é nada mais, nada menos do que isso. Você pode ver na página 82 alguns diagramas que explicam também esse mesmo processo que eu fiz, mas de forma simples. É só isso que representa essa relação inversa. Agora vamos para o passo a passo. Então, aqui no passo a passo, na página 83, tem essa questão aqui, ó. Dados os conjuntos A, menos 3, menos 1, 0 e 2, e B, presta atenção que B ele não deu conjunto, ele deu uma expressão, uma equação do segundo grau, para representar os elementos do conjunto B. B é igual a quem? A x pertencente aos números inteiros, tal que x ao quadrado menos x menos 2 é igual a 0. Vocês lembram disso aqui, ó? Isso é formato de equação do segundo grau. Isso quer dizer o quê? Que para nós sabermos quem é o conjunto B, nós vamos ter que resolver essa equação do segundo grau, certo? Porque o que é que ele quer? Ele quer o domínio da relação R. E aqui ele já, além disso, a resposta, ele não quer uma resposta simples, ele não quer saber só quem é o conjunto B, mas ele quer o domínio, certo? Ou seja, quem é o domínio em pares ordenados? São aqueles que vêm primeiro, aqueles que vêm na frente. Domínio e imagem. Então, o domínio é o que vem na frente, são os primeiros números do par ordenado. É quem é representado pela letra X. Então, aqui é o domínio da relação R, X e Y, né? Indicando que é o par ordenado, pertencente a por B. Então, depois que nós sabemos quem é o conjunto B, porque nós já temos o conjunto A, mas depois que soubermos quem é o conjunto B, através da resolução da equação do segundo grau, nós vamos fazer o produto entre esses dois conjuntos, certo? Que é a relação de x por A, tal que x vezes outra coisinha aqui. Não quer toda a relação. Ele quer só a relação que satisfaça essa condição aqui, ó. Tal que x vezes y seja menor do que zero. Ou seja, quando você multiplicar o primeiro número do par ordenado pelo segundo número do par ordenado, não pode ser um número negativo e nem zero. Então, tem que dar um número, ou melhor, não pode ser um número positivo e nem zero, tem que ser um número negativo. Por quê? Porque ele quer x vezes y menor que zero. E números menores que zero são números negativos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Então, eu coloquei aqui todos os dados, o conjunto A, que ele nos forneceu completo, não precisa fazer nada. O conjunto A não precisa mexer, pelo menos por enquanto. O conjunto B, nós vamos ter que resolver isso aqui, ó. Eu vou destacar só essa parte aqui, porque isso aqui é o conjunto B, não é? Essa parte ela é comum, normalmente é comum para esse tipo de representação. X pertencente, às vezes aqui tem um R, que é reais, tem um N, que é naturais, mas nesse caso aqui tem esse símbolo representando números inteiros. Então, x pertencente aos inteiros, tal que x ao quadrado menos x menos 2 é igual a zero, certo? Então, mas o que é que ele quer? Ele quer saber, é isso aqui, ó. É isso aqui que ele quer como resposta. E o que é isso? É a relação entre esses dois conjuntos, lógico, de x e y, né? Pertencente a A por B, depois que soubermos os dois, repitam, fazer o produto deles dois, tal que x vezes y seja menor do que zero, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, ver quem é o conjunto B. E para saber quem é o conjunto B, temos que resolver essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero, certo? Então, para resolver uma equação de segundo grau, que vocês já estão cansados de fazer, não é? Nós vamos fazer primeiro isso aqui, tirar os coeficientes A, B e C, onde A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 2. Depois nós vamos descobrir quem é o delta. Delta é igual a quem? A B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado, no caso é menos 1 ao quadrado, vezes, ou melhor, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 2. Então, delta vai ser igual
Menos 1 ao quadrado é 1. Menos por menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, delta vai ser igual a 1 mais 8 dá 9, certo? Depois disso, nós vamos encontrar, usando a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, nesse caso aqui, o x vai ser menos o b, que é menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que deu 9, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1, certo? Vou trazer para cá. Então, aqui vai ser, ó, menos por menos dá mais 1. Então, x é igual a 1 positivo, certo? Mais ou menos raiz quadrada de 9 dá 3, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui nós vamos extrair o x' e o x duas linhas. Quem é o x'? X' é parte positiva. Vou pegar 1 mais 3, eu tiro o menos, coloco só 1 mais 3, dividido para 2, certo? 1 mais 3 dá 4, 4 dividido para 2 dá 2. Esse é o x'. Quem é o x duas linhas? Isso aqui vocês já sabem, por isso que eu estou fazendo mais ou menos rápido, né? X duas linhas é parte negativa. 1 menos 3 dividido para 2. 1 menos 3, né, dá menos 2. Menos 2 dividido para 2 dá menos 1. Certo? Então, aqui nós já temos o x' e o x duas linhas. O que é que isso vai representar aqui para nós? Isso vai representar o conjunto B. Ou seja, o conjunto B, ele é igual a quem? A menos 1 e 2, tá? Você pode colocar aqui nessa ordem, né? O livro ele faz por um processo diferente, mas não tem problema não, viu? Isso é só outra forma de fazer. Lembrando sempre que você, na hora de colocar, apesar do x duas linhas, eu coloquei aqui, por que eu coloco x duas linhas aqui primeiro? Não tem nada a ver com a ordem aqui de resolução. Quando você vai representar elementos de um conjunto, aconselha-se que coloque em ordem crescente. Como o menos 1 é menor do que o 2, então coloca primeiro o menos 1, depois o 2, tá? Mas o que é que importa aqui para nós? É que esse conjunto B aqui, ele é igual a menos 1 e 2. Pronto. É isso que ele queria como resposta? Não, não é só isso não. Ele quer agora o produto entre esses dois, ó, porque quer a relação de x por y. Agora o produto de quem? Dos dois conjuntos. Nós já temos o B e ele já tinha dado o A. O A era menos 3, menos 1, 0 e 2. Então vamos lá, vamos fazer o produto. Você lembra como é que faz aí o produto? É muito simples também. É só juntar. Agora, fazendo o produto, eu sempre pegando os elementos de A, juntando com os elementos de B. Esses elementos de A, eu gosto sempre de lembrar disso, certo? Esses elementos de A vão ser representação de X. E esses elementos de B vão ser a representação de Y. Ou seja, esses estarão sempre como primeiro nos pares ordenados. Então, aqui, ó, vou pegar o primeiro do elemento A, vou formar aqui a relação. Relação entre... Vou colocar assim para vocês entenderem. Relação entre A e B vai ser igual. Ou produto, né? Fica melhor. A vezes B. Fica melhor, que é assim que nós estávamos fazendo. Então, primeiro par ordenado. Primeiro par ordenado. Primeiro de A com o primeiro de B. No caso, é menos 3 e menos 1. Certo? O segundo par ordenado. Primeiro de A, segundo de B. Menos 3 e 2. Então, tá aqui. Agora eu vou para o menos 1. Então, aqui o produto aqui vai ser outro par ordenado. Menos 1 de A com menos 1 de B. Depois, menos 1 de A com 2 de B. Certo? Agora, 0 de A com menos 1 de B. 0 e menos 1. Agora, 0 de A e 2 de B. E por último, né? O último elemento aí de A,
que é 2 de A e menos 1 de B. E 2 de A com 2 de B. Certo? Pois bem. Será se isso já é o suficiente para dar a resposta? É isso que ele queria? Isso está respondido até aqui, ó, tá? Até aqui nós já temos a resposta, certo? Até o tal que. Então, nós já fizemos o B, descobrimos quem é o B, fizemos o produto x e y pertencente a vezes B. Então, isso aqui representa essa parte, ó. É bom destacando aqui que nós vamos entendendo que essa representação ela vem por partes, certo? Então, essa parte foi o que nós fizemos agora. Porém, ele ainda quer isso, ó. X vezes B, ele só quer o produto de x por B que forem menor do que zero. Então, o que isso quer dizer? Que eu vou ter que multiplicar em todos os pares ordenados o primeiro pelo segundo elemento. E o que eu vou obter como resposta só são aqueles pares ordenados que derem, nessa multiplicação, números negativos. Por que números negativos? Porque ele diz que tem que ser menor do que zero. Então, vamos lá. Eu vou multiplicando aqui, mesmo sem direto, e eu já vou colocando os que são. Se eu tenho menos 3, é o x, né? Que ele quer isso, ó, x vezes y. Menos 3 vezes o y, que é menos 1. Isso aqui vai dar o quê? Menos por menos dá mais. Não precisa nem fazer a multiplicação. Até pelos sinais você vai saber. Menos por menos vai dar mais. Então, já é positivo. Já é maior do que zero. Vai fazer parte disso aqui? Não. Porque, ó, menos por menos dá mais. 3 vezes 1 dá 3. Então, isso aqui ia dar 3 positivo. Então, esse cabe na resposta? Não cabe. Cancela ele. Menos 3 e 2. Menos 3 vezes 2, eu tenho menos aqui com mais considerado. Dá menos. 3 vezes 2, 6. Então, fica menos 6. É menor do que 0, menos 6? É. Então, esse aqui vem para a nossa resposta. É o primeiro par ordenado da nossa resposta. Menos 1 e menos 1. Menos por menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1. Dá 1 positivo. É menor do que 0? Não. Então, ele não faz parte da resposta. Menos 1 e 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Deu negativo. Faz parte da resposta? Faz. Isso aqui não conservar. 0 e menos 1. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Pode ser 0 aqui? Não pode. Se tivesse um tracinho aqui embaixo, poderia. Se fosse menor, igual. Mas não tem. É só menor do que 0. Então, ele não pode. A mesma coisa aqui, ó. 0 vezes 2 dá 0. Esse faz parte da resposta? Também não. Certo? 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Número negativo, menor do que 0. Faz parte? Sim. Esse faz parte. Certo? E por último, nós temos 2 e 2. 2 vezes 2, 4. 4 é menor do que 0? De jeito nenhum. Então, não faz parte. Então, vamos pegar aqui os pares ordenados que foram destacados. Foram eles, os que fazem parte da resposta. Menos 3 e 2. Menos 1 e 2. Não é? E, por último, 2 e menos 1. Então, esses seriam os pares ordenados da resposta, certo? Outra coisinha aqui na questão é que ele não quer simplesmente o produto, tá? E depois os que forem negativos. Não, ele quer o domínio da relação. Ele quer apenas o domínio da relação, dessa relação que foi dada. Vamos voltar aqui para os nossos cálculos. Então, os 3 pares ordenados que nós encontramos na relação foram menos 3 e 2, certo? Vou colocar aqui, ó, a relação é igual a menos 3 e 2, tá? Preciso uma chavezinha aqui. Deixei. Menos 3 e 2, menos 1 e 2, 2 e menos 1, certo? Então, esses foram os 3 pares ordenados. Mas não quer isso, ele quer saber qual é a imagem, o domínio. O que é o domínio? O domínio são sempre os primeiros números da relação, ou seja, é quem é representado por x. Então, você vai em cada par ordenado e vê quem é representado por x. Nesse aqui,
eu tenho x e y. Quem é o x aqui? Eu vou até colocar aqui, ó, o domínio da relação, certo? Vou até colocar completo, de A por B é igual. Que é o que ele quer aqui como resposta. O domínio sempre é o que representa por x, ou seja, é sempre o primeiro elemento do par. Então, nós temos menos 3 aqui. Desse par é o menos 3. O segundo par é menos 1. E do terceiro par é 2. Então, esse é o domínio da relação que ele quer. Isso seria a nossa resposta final, certo? Aqui nas opções, ó, o que representa esse domínio seria a letra B, menos 3, menos 1 e 2, certo? O domínio da relação. Então, gente, é só isso que eu queria mostrar hoje para vocês. E na próxima aula eu vou dar mais outros assuntos, ou melhor, outras questões desse passo a passo, certo? Eu não vou fazer um vídeo muito longo, fica muito ruim para mandar. E qualquer coisa nós estamos aí, beleza?